Aleluia e aleluia. Pode pegar sua Bíblia, por gentileza, e abram-na no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 3, versículos 14 e 15. E depois Ezequiel, capítulo de número 1, versículo de número 1. Mesmo assentados, estaremos lendo a palavra do Todo-Poderoso. Ezequiel, capítulo de número 3, versículo de número 14 e 15. Quero agradecer mais uma vez, pastor Faria, pastor Efigênia, pastor Giovanni, por nos confiar o altar. Que Deus te abençoe. A esta igreja, que sempre nos recebe com um carinho todo especial. Todos acharam? Digam amém. Então o Espírito me levantou e me levou. E eu fui amargurado na excitação do meu espírito. Mas a mão do Senhor se fez muito forte sobre mim. Então fui até o Abibe aos do exílio, que habitavam junto ao rio Quebar. E passei a morar onde eles moravam ou habitavam, e por 7 dias assentei-me ali, atônito no meio deles. Vire alguém do seu lado e diga assim: Deus vai nos conduzir. Fala mais alto: Deus vai nos conduzir há uma atmosfera profética. Meu Deus, está fraco. Há uma atmosfera profética. Você pode glorificar a Jesus? Para complemento da leitura, Ezequiel 1:1 nos diz assim: E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. Amém? Deus nos levará a um ambiente profético. Para entender, queridos irmãos, este tema que está sendo frisado, na maioria das vezes Israel foi levada ao cativeiro, não porque Deus queria lhe ensinar, ou porque Deus queria, na verdade, a eles trazer algum tipo de punição pelos pecados em si. Não. Na verdade, Israel se levava ao cativeiro pelos pecados, pela desobediência, porque nenhuma habilidade, nenhuma competência está sobre a obediência. Toda habilidade é estar debaixo da obediência. Podemos ser os mais habilidosos, podemos ser os mais capacitados, mas não somos nada mediante a desobediência. Precisamos ser obedientes para que toda a nossa habilidade ela tenha um fim, um propósito específico. Enfim, quando Israel direciona-se com as suas próprias pernas para o cativeiro devido aos seus pecados, Deus ele tinha uma contrapartida. Qual, pastor? Sempre levantar um mensageiro, pastor Júnior. Deus tinha uma contrapartida de levantar um mensageiro, ou melhor, um profeta. Agora olha que interessante, a Bíblia nos fala no versículo de número 14 do capítulo 3, que ele foi levado pelo Espírito, e este Espírito está de letra maiúscula. Não há de convir comigo que quando esse tipo de palavra vem de letra maiúscula, refere-se ao Espírito de Deus. Quando está de letra minúscula, refere-se ao espírito do homem. Quantos entenderam? Digam amém. E a Bíblia nos fala que quando ele foi levado, ao mesmo tempo que ele foi levado, a Bíblia nos diz que o Espírito o levantou e o levou. Mas pastor Marcos, e levou para onde? Até então, para entender o porquê que Deus o levou à terra de Tel Abibe, é necessário entender um pouco da história
de Ezequiel. Quem era Ezequiel? Ezequiel, ele era filho de Buzi. Repita comigo, Buzi. Buzi significa desprezo. Então Ezequiel carregava um estigma. Qual, pastor? Ele era filho do desprezo. Porque Israel tem uma certa pujança quanto ao simbolismo e significado de nomes. Enfim, mas Deus sempre tem uma contrapartida. Por quê, pastor? Se Buzi significa desprezo, Ezequiel significa aquele a quem Deus fortalece. Olha que interessante. Aquele a quem Deus fortalece. Porém, existia uma vocação que era conduzida por filiação. Como assim, pastor Marcos? Se o seu pai era sacerdote, automaticamente o seu filho também seria sacerdote. Isso só era cabível ao ministério sacerdotal. Ao ministério profético, isso não existia. Porém, Deus tinha um plano diferente na vida de Ezequiel. Percebam, queridos, que ele foi levado pelo Espírito e levantado até uma cidade chamada Tel Abib. Repita comigo, Tel Abib. Tel Abib vem de duas raízes hebraicas. A primeira é Talal, que significa ruínas, monturo. Abib significa colheita, porque é o 4º mês da colheita em Israel. Sintetizo dizendo de uma forma ocidental que é o mês de abril. Abril é o mês de colheita para Israel. Enfim, se você prestar atenção um pouco nos nomes declarados desses prefixos, diz ruínas e colheita. Mas, pastor Marcos, se eu juntar essas palavras, eu colherei nas ruínas. Mas ruínas, queridos, semente não brota, ruínas nada acontece, ruínas só cresce erva daninha, ruínas só ocupam um espaço que deveria ser ocupado por algo melhor. Mas quando se levanta alguém ou um profeta para poder modificar qualquer tipo de ambiente, você consegue colher no meio das ruínas. E isso é notório, porque isto só entra em uma ambientação profética e não sacerdotal. Enfim, queridos, ele fica pasmado durante 7 dias detrás das rochas e dos arbustos, olhando a nação de Israel sofrer. Repita comigo, sofrer. Mais forte, sofrer. Enfim, ele observa durante 7 dias, ele entra num estado meio que depressivo, meio de um estado de frustração, e ele começa a ver o sofrimento da nação, porque o sofrimento de seu pai e o seu era atenuado por ele ser sacerdote, porque acreditava-se os babilônicos, alguém que era sacerdote numa terra estranha, era considerado semideuses. Então ele tinha uma água melhor para beber, uma comida melhor para comer, ele tinha uma cama melhor para dormir. Porém, quando ele para e vai até esta cidade escrava chamada Tel Abib e vê o povo sofrer, ele começa a colidir com seus conceitos e princípios. Olha, como é que eu sou o mesmo povo, durmo numa cama melhor e eles não têm cama para dormir? Como eu sou o mesmo povo, vim de uma mesma raiz, eu bebo uma água melhor e como uma comida melhor, e eles não têm nem o que comer, nem o que beber. Mas Deus o levou àquele lugar, porque nós temos valor na profecia, ou numa palavra liberada, quando nós conhecemos a necessidade de alguém, ou do próximo. Por quê? A sua palavra profética, ela é assertiva. Você não vai ficar atirando em pássaros sem errar, não. O profeta precisa de uma direção certa, para profetizar de forma coerente e correta. É assim que funciona. É assim que funciona. Eu disse que ele vivia um estigma de ser filho do desprezo. Repita comigo, filho do desprezo. Meu Deus, me motiva, irmãos, filho do desprezo. Isso, filho do desprezo. Ele passava na rua e os jovens da sua idade olhavam para ele, pastor Júnior, e diziam: ali vai o filho do desprezo. Ou seja, ninguém vai dar nada por ele. Em qual colégio que ele estudou? Em qual universidade que ele estudou? Em qual curso que ele fez?
O que ele tem para poder produzir frutos na sociedade como filho de sacerdote. Mas como eu disse a priori, o nome tem uma significância muito grande, um peso para a nação de Israel. Oh, queridos irmãos, isso influenciava a vida daquele menino. Mas o nosso Deus é o Deus dos improváveis. Quem crê, diga amém. O nosso Deus é o Deus que pega o indivíduo que ninguém conhece e faz ele conhecido. O nosso Deus pega aquele cara que está cheio de enfermidade e o cura. O nosso Deus é aquele que pega aquele que não tem nada e Deus dá tudo para ele. Sabe por quê? Um Deus que nós servimos, quando chama alguém, ele chama para um propósito específico. Talvez você está dizendo, Deus não tem nada comigo, meu filho ou minha filha, você se enganou, porque Deus te escolheu para fazer coisas grandiosas. Deus te escolheu para coisas grandiosas. Eu continuo a verbalização nessa mensagem, dizendo para você, que Deus, Ele quer modificar os nossos ambientes. Há quem diga que a probabilidade do ser humano, pastor Faria, é esperar que os outros mudem. Porque na maioria das vezes nós só conseguimos ver os erros do próximo ou dos outros. Não, você que precisa mudar. Não, você que precisa fazer. Não, você que precisa agir. E na verdade olhamos pouco para nós. Quando Deus leva o profeta Ezequiel até a cidade, Deus estava querendo dar uma lição primeiro a ele de moral, dizendo, meu filhão, eu tenho um chamado com você. E não interessa se você é filho do desprezo. Não interessa se você talvez não tenha um destino pautado pelos homens. Mas se você não tem, eu vou lhe passar a lhe dar um destino a partir de hoje. Oh, aleluia! E outra coisa, queridos, nós só teremos um bom destino se conseguirmos suportar o processo até esse destino. Repita comigo, processo. Ninguém quer passar por eles, pastor Júnior. Ninguém quer passar por processo. Sabe por quê? Processo dói. Processo é transformador. O processo confronta. O processo diz quem somos de verdade. O processo revela a verdadeira identidade. O profeta, oh meu Deus do céu, quando ele se confronta, ele procura até mesmo quem ele é de verdade. Mas quando Deus te leva para o processo, é para Deus dizer para você, você tem uma identidade. Além dessa identidade humana, eu tenho para você uma identidade sobrenatural. Oh meu Deus, Ezequiel passa 7 dias num processo, olhando o sofrimento de uma nação. Ele visualiza o sofrimento de uma nação. E eu vou te contar o que aconteceu. Ao final dos 7 dias, existe um pulo no tempo. Acredita-se, como o comentarista Champlin, ele diz que quando ele foi levado até Tel Abib para observar o sofrimento da nação, ele era jovem, dos seus 18 a 23 anos. Quando ele para de observar o sofrimento durante 7 dias, eu retorno ao capítulo 1. Porque no capítulo 1, Ezequiel já está com 30 anos de idade. E a Bíblia nos diz, versículo 1, e aconteceu no 30º ano, isso significa, com 30 anos. No 4º mês, abril, mês da colheita, Abib. No 5º ano do reinado do rei Joaquim. Sabe o que Deus faz com Ezequiel? Primeiro passo, o leva para o rio Quebar. Repita comigo, rio Quebar. Meu Deus, está fraco demais. Rio Quebar. Rio Quebar significa o rio da abundância divina. Olha que interessante. O povo estava sofrendo humilhação dos soldados caldeus. O povo estava sofrendo humilhação dos babilônicos. Mas Deus pega o profeta e coloca na abundância, mesmo em meio a toda a adversidade. Oh meu Deus, quem acredita em palavra profética, levanta a mão.
nessa adversidade Deus está te levantando por profeta. Essa adversidade não aconteceu por acaso. Sabe por quê? Deus está despertando em você um ministério profético. E o profeta vê o que ninguém vê, fala o que ninguém diz, vai onde ninguém vai. Deus vai te levar em lugares que nunca você pisou, para poder cumprir um propósito específico. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Eu entendo que quando Deus o leva ao rio Quebar, Deus estava dizendo para ele: independente da adversidade, eu vou te dar abundância. E o interessante, queridos, o povo de Israel estava recluso por causa do sofrimento gerado pelos soldados caldeus. Agora você vai ver o quebra-cabeça começar a juntar-se. Esse quebra-cabeça histórico. Tel Abib significa colher nas ruínas. Soldados caldeus significa aqueles que amassam os meus torrões. Repita comigo: soldados caldeus, os que amassam os meus torrões. É o que eles faziam. Eu vou te explicar por quê. No livro de Eclesiastes, a Bíblia nos fala sobre colheita. E geralmente a colheita do trigo não era feita numa terra normal. Ela era feita dentro do rio. Na seca do rio, eles vinham com sementes de trigo e espalhava. Na cheia, o trigo começava a brotar. Quando vinha algumas correntes mais fortes, o melhor do trigo saía e espalhava em todo o rio. Por isso que a Bíblia diz em Eclesiastes: lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. E a prosperidade era tão grande que eles repartiam com 1, com 2, com 3 e até com 7 famílias. Isto ocorreu no rio Quebar. Mas os soldados caldeus, eles eram tão ruins que quando eles plantavam e começavam a criar os brotos e começava a vir a cheia do rio, os soldados caldeus amassavam os torrões de trigo, pisavam, para que o povo sofresse o agravo da fome. Sabe por quê? Porque é o trigo que nos alimenta, segundo o livro dos Salmos. O vinho alegra o nosso rosto, mas o azeite vai fazer reluzir a nossa vida. Pão é para alimentação. Quando os soldados caldeus pisavam nos torrões, isto era um sinal que não haveria pão no meio de Israel. Mas Deus levantou o profeta. Para quê? Se falta trigo, não vai faltar a palavra vinda do trono de Deus. Oh, meu Deus, é assim que funciona. Se falta trigo, eu tenho palavra. Sabe por quê? O poder de uma palavra tem poder de transcender qualquer situação. Você quer ver? Vira para alguém do seu lado e diga assim: você é abençoado. Agora você vai dizer: você é mais que vencedor. Agora você vai dizer: você vai receber algo grande hoje. Fala assim: hoje você vai espalhar pão na tua casa. Fala aí: hoje você vai espalhar trigo lá no seu trabalho. Hoje você vai espalhar trigo na sociedade. Sabe por quê? Trigo é pão. E quem tem pão, oh meu Deus do céu, tem a palavra latente em sua vida. Tem pão aí, irmãos? Tem pão aí? Então diga assim: eu tenho pão. Fala: eu tenho pão. Eu tenho pão. Eu tenho pão. Oh, aleluia. O povo estava com foco somente nas coisas terrenas. O que o rio vai nos dar? Os soldados caldeus iam lá, amassavam os torrões, pisava no trigo. Satanás, ele quer fazer isso todos os dias. Como, pastor? Ele quer amassar as sementes da palavra que são enxertadas no nosso coração. Ele não quer que tenha efeito produtivo. Ele não quer que tenha um efeito grandioso em nossas vidas. Mas hoje, Deus não vai levantar um profeta na nação. Hoje Deus está levantando um exército profético aqui.
Oh, vai ter gente que vai chegar em casa hoje tão motivado, pastor Júnior, que vai dizer hoje: oh, a minha família é mais que vencedora. Essa enfermidade não vai bater na minha porta. Oh, esse desemprego está saindo porque está chegando trigo na minha casa. Está chegando trigo nos meus celeiros. Está chegando trigo nos celeiros. E se você parar para perceber na história dos livros proféticos, sejam eles de cunho dos maiores ou cunhos menores, Deus sempre levantou profetas nas emergências da vida. Sempre, pastor Júnior. Sempre levantou profeta nas emergências da vida. Você crê nisso? Diga amém. Não, nem todo mundo crê. Você crê nisso? Diga amém. Deus vai levantar você para as emergências da sua vida. Às vezes nós ficamos condicionados ao próximo. A irmã Serafina do Coque, o irmão Joãozinho. Não. Tem horas que Deus permite as emergências para Ele ativar o ministério que está aí dentro de você. Deus quer ativar a igreja de uma forma tão profética, que a igreja nesses últimos dias vai andar num ambiente totalmente sobrenatural fora da igreja. Como pastor, precisamos ser igreja fora da igreja. É um desafio hoje, pastor Efigênio. É um desafio ser igreja fora da igreja. E eu, por tese, ouviram uma palavra profética na nossa igreja. Eu disse assim: rapaz, eu preciso ser igreja fora da igreja. Eu vou tentar esse negócio. Irmãos, eu trabalho numa área comercial. Eu trabalho em rua, visitando alguns clientes. Trabalho com produtos bancários. E eu cheguei numa cafeteria, numa cidade do Rio de Janeiro chamada Itaboraí. Tentou ser um dos maiores polos industrial, mas não conseguiu devido a tanta corrupção. E eu cheguei numa cafeteria e tinha várias senhoras sentadas na mesa. Eu dei boa tarde, gente, muito boa tarde, tudo bem? Doido para vender. Amém, tudo bem com vocês? E eu gostei da cafeteria, porque a cafeteria era tudo sem açúcar na cafeteria. Oh, glória a Deus. Imagina você comendo doce, sem nenhum tipo de condenação posterior. Tudo sem açúcar. Eu falei, gente, é de Deus isso aqui. E falando em Deus, eu quero contar um testemunho aqui. Deus tocou no meu coração de contar um testemunho que ocorreu com a minha esposa 2 anos atrás. Eu comecei a contar esse testemunho. E fui contando no balcão da cafeteria. De repente eu vi umas 3 senhoras chorando. Eu falei, esse negócio de ser igreja, pastora Sara, fora da igreja dá certo. E aquilo me empolgou. Olha para o teu irmão e diga assim: quer empolgar o profeta? É ele ver o resultado da sua profecia. É ver o resultado, porque a gente só se motiva com resultados. Às vezes nós estamos tão agarrados em gurus. Na verdade, o resultado está aqui dentro. A gente precisa gerar ele. E sabe o que aconteceu? E eu falando do testemunho, eu falando, Jesus é muito bom. Jesus, ele salva ainda. Jesus, ele consegue curar pra caramba esses dias. E tá de repente famílias olhando, chorando. Eu falei, oh glória a Deus, o ambiente tá próspero hoje aqui. E eu falei, isso tudo foi por causa de Jesus. Aí a choradeira pegou solta. Quando a choradeira pegou solta, Deus usou a dona da cafeteria. Começou a falar língua estranha na cafeteria. Eu falei, Senhor, eu queria ser igreja fora da igreja, mas não tanto assim. Mas já que estamos aqui, já que estamos debaixo da chuva, eu vou me molhar. Eu peguei a mão daquela mulher, eu falei, nós vamos ser igreja fora da igreja. Irmãos, foi um avivamento dentro de uma cafeteria. Olha para o teu irmão e diga assim, é nesses dias que Deus quer te usar dessa forma. Não acabou não, pastor Efigênia. Eu saí dali e visitei um cliente ao lado. Era uma loja de suplementos. Quando eu vi a porta meio aqui rebaixada, eu falei, é aqui mesmo. Eu desci, entrei. Quando eu entrei, eu falei, olha, Deus está aqui, hein?
Aí os dois me olharam, os donos, que eram um casal, uma senhora e um senhor, e eles disseram assim para mim: é verdade, Deus está aqui mesmo. Eu falei: eu tô sentindo algo diferente aqui. E eu disse para eles: eu posso liberar uma palavra profética no seu negócio? Eles: pode, pastor, pode. Eu falei: já está me chamando de pastor? Olha, eu senti quando o senhor entrou aqui, tinha um negócio diferente. Eu falei: eu quero profetizar uma colheita grandiosa. Eu quero profetizar algo que vocês nunca viram na vida. Eu quero profetizar que este lugar vai ser um lugar de prosperidade. De repente a esposa do jovem estava chorando, pastora, e disse assim para mim: pastor, nós somos cristãos também. E eu disse para o meu esposo: nós só vamos abrir essa loja quando o Senhor enviar um pastor aqui para orar por nós. Olha para o teu irmão e diga assim: está acontecendo muita coisa aí fora. Você precisa ativar o dom profético que está em você. Diga isto. Eu estou sentindo a presença de Jesus. Oh, Deus está nos ativando hoje para coisas grandiosas. Deus está nos ativando para coisas grandiosas. Você crê? Diga glória a Deus. A Bíblia diz que no 30º ano Deus o levantou como profeta. Mas esse 30º ano, preste muita atenção que eu vou te dizer. Essa informação é de suma importância. No 30º ano, era uma condição da tradição de Israel. Por quê, pastor Júnior? A tradição de Israel dizia que um profeta só poderia ser vocacionado com 30 anos de idade. Jesus foi chamado com quantos anos? Desde o ventre. Ou melhor, desde o trono. Mas o ministério dele começou a ter atividade com quantos? 30 anos. Ezequiel foi chamado com 30 anos. Talvez você me pergunte: mas pastor, e Jeremias? Ele foi chamado no ventre, mas foi vocacionado com 30 anos de idade. Por quê? Acredita-se que com 30 anos o indivíduo já está numa mentalidade totalmente adulta, coerente. O que aconteceu? Ao 30º ano Deus chama Ezequiel, porque acredita que ele chegou à maturidade. Repita comigo: maturidade. Ei, meu Deus, está fraco. Maturidade. Por que o profeta precisa de maturidade? É porque ele não vai ter como colocar em paralelo a amizade com palavra profética. Não tem como ele ser bonzinho com uma palavra profética, porque a palavra não é extraída da sua inspiração, mas a palavra que ele vai liberar, ela vem do trono da graça do Todo-Poderoso. Por isso que ele deveria ser chamado com 30 anos, porque ele precisava de maturidade para poder entregar uma palavra profética e dizer: está entregue, amizades à parte. É assim que funcionava. Sabe o que aconteceu? A partir do 30º ano, no versículo 2 do capítulo 1, Deus começa a lhe dar visões. Repita comigo: visões. Meu Deus, está fraco. Visões. Ao profeta Deus não dá a ele um olhar crítico. Ao profeta Deus dá visões espirituais. A Bíblia nos fala que ele, no versículo de número 2, teve uma visão. Qual visão? Ele via 4 rodas. 4 rodas com cores de âmbar. Mas pastor Marcos, o que tem a ver isto com o ministério profético de Ezequiel? Na verdade, essas rodas com cores de âmbar significa o manifestar da glória de Deus. Quer ter um ministério profético ativo e com sucesso? Deixa a glória de Deus se manifestar sobre a sua vida, independente da circunstância e adversidade. A glória de Deus precisa ser a sua bússola. Mas Deus não parou por aí, porque Deus queria enxertar no profeta visões. Enquanto o povo estava vivendo o cativeiro, eles estavam com necessidades físicas, emocionais e espirituais. Mas enquanto o povo estava vivendo essas necessidades, Deus colocou o profeta na abundância. Necessidade física ele não tinha.
Deus o cura depois de 7 dias pasmado, porque ele renasce. Deus tira toda a sua necessidade emocional e aplana as suas emoções. Na espiritualidade, o povo de Israel não acreditava mais em nada, porque quem é escravo não acredita em nada. Mas Deus chama Ezequiel para elevar a fé do povo, e começa no versículo de número 3, porque ele tem uma outra visão. Repita comigo: outra visão. Está fraco? Outra visão. Ele tem a mesma visão que João teve. Qual, pastor Marcos? De um querubim com 4 faces, leão, o boi, o homem e a águia. Para que eu e você tenham um ministério profético ativado e troquemos ambientes, ou ressuscitamos ambientes, ou melhoramos ambientes, nós precisamos desses 4 atributos. Leão, precisamos de coragem. Profeta precisa de coragem. Eu me lembro uma vez, eu tinha finalizado um curso. Eu fiquei desempregado. E o curso era distante da minha casa. Estava muito em alta esse curso na área de estaleiros. E eu terminei esse curso era muito distante. O meu concunhado me levou. E a minha filha estava comigo, Johanna, mais nova. Aí eu vim com o diploma todo bobo. Falei, meu Deus, é uma conquista. Estou desempregado, mas é uma conquista. Ao pegar a ponte Rio-Niterói para regressar para o meu lar, meu coração começou a pegar fogo. Oh meu Deus, repita comigo. Deus, quando começa a te ativar, teu coração pega fogo. Teu coração queima, irmão, sua alma queima. Ao chegar no vão central da ponte, depois da marinha, eu disse para o meu concunhado, para aí. Ele, pastor, aqui não tem como parar. Eu falei, para, é uma ordem, meu irmão. Eu não estou pedindo. Para. Minha filha, pai, tu é maluco? A gente está no meio da ponte. Não, a gente vai encostar, encosta aí. Põe um triângulo lá para saber que a gente está com carro ruim. Botou o triângulo. Irmãos, eu subi na mureta da ponte. E tinha uma grande empresa na área industrial, que eu tinha enviado já uns 30 currículos e ninguém me chamava. Aquele dia veio um tom de revolta, além da queima no meu coração, veio um tom de revolta, porque a gente tem que revoltar de forma correta, para que as coisas deem certo. Sabe o que aconteceu? Eu levantei minhas mãos, encostei na mureta, levantei as minhas mãos para aquela empresa e disse assim, ainda este mês, alguém vai ver o meu currículo e eu vou entrar por essas portas. Entrei no carro e Johanna olhou para o meu concunhado e disse assim, papai é maluco, fique em paz. Chegamos em casa, 2 dias depois o meu telefone toca. É o senhor Marcos? Eu falei, chamou de senhor é coisa boa. Senhor Marcos, eu falei, sou eu mesmo. Me chamou de senhor, a gente fica igual a peito de pombo, né, irmãos? A gente fica metido. Eu, sim, pois não, sou eu. Então, eu sou o gerente de operações aqui do estaleiro X. Eu falei, ué, qual o nome do estaleiro? É o estaleiro X. Então, isso aí, eu te mandei um currículo para vocês, parece que vocês se esqueceram. Não. É que ontem, de uma forma milagrosa, jogaram na minha mesa. Eu quero que você venha aqui, porque esta vaga é para você. Olha para o teu irmão e diga assim, você tem um poder que não conhece. Oh meu Deus do céu, quantos acreditam em palavra profética? Fecha os teus olhos. Eu não sei qual é a tua necessidade, eu não sei o que você está precisando, mas libere uma palavra sobre a sua casa nessa hora, sobre a necessidade que você veio buscar hoje aqui, seja no profissional, seja no empresarial, seja nas suas emoções, seja de forma sentimental, seja de forma espiritual, seja de forma física. Sabe por quê? Deus está usando os teus lábios para poder movimentar os céus, e Ele vai trazer aquilo que você precisa. Oh. Yeshua, Yeshua. Erga suas mãos.
Comece a liberar palavras proféticas. Comece a despertar. Comece a ativar essa arma que você tem. Aleluia! Aleluia! Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares, meu amado. Eu sinto, Senhor, a tua presença aqui. E como vento Deus está ativando ministérios proféticos hoje aqui. Eu vejo línguas. Deus vai fazer você mudar ambientes tenebrosos em ambientes como céus. Oh, amém. Preste muita atenção, tem mais. Preste muita atenção. Aleluia. Eu tenho poucos minutos, mas esses minutos podem fluir na sua vida como nunca fluiu. Ele tem uma última visão. Qual, pastor? Além da visão dos querubins, que precisamos de coragem, precisamos de força, precisamos de inteligência, precisamos de velocidade. Águia significa velocidade. Deus tem pressa. Deus tem pressa. Preste muita atenção. Ele tem a última visão. Nós já vamos entrar no capítulo 2 e finalizamos. Na última visão, quando ele estava não suportando mais todo o peso de glória que veio sobre ele, porque o seu ministério profético já estava nos últimos testes. A Bíblia nos cita no capítulo de número 2 que ele estava prestes a desmaiar de tanto peso de glória. Mas quando ele olha para frente, ele já não vê o cativeiro, ele já não vê os cativos, ele já não vê o problema, ele já não vê a necessidade. Ele vê um homem vestido de linho branco que vinha até ele, pastor Júlio. Quando Deus desperta em você o ministério profético, se prepare. Você já não vai depender mais da sua intelectualidade, nem da sua inteligência humana. Quando Deus despertar o ministério profético, tudo vem dele: a sabedoria, a graça, a glória, o poder, a majestade, o cuidado, o refúgio, vem dele para você. Quando ele vê um homem vestido de linho branco, aí ele não suporta, porque a glória foi a mais do que a manifestação, do que o querubim, porque a Bíblia diz no livro de Hebreus que Jesus, ele é maior do que Moisés, é maior do que o Cordeiro, é maior do que os profetas, ele é maior do que o problema, ele é maior que a necessidade, ele é maior que essa enfermidade. Quando ele vê o homem vestido de linho branco, ele vem a começar a cair, e aquele homem pega na mão dele e diga assim: não temas, Ezequiel. Eu finalizo essa mensagem, ele entra no capítulo 2 dizendo: filho do homem, põe-te de pé e eu falarei contigo. Fica de pé no nome de Jesus, eu finalizo aqui. Põe-te de pé e eu falarei contigo. Olha para alguém do seu lado e diga assim: só se põe de pé quem está caído. Só se põe de pé quem está deitado. Só se põe de pé quem não tem mais forças. Se prepare. Deus te colocou de pé hoje aqui, não porque eu te pedi, mas porque Ele está ativando o seu ministério profético.
Você acredita nisso? Eu acredito piamente, porque eu acredito naquilo que prego. Olha o que aconteceu. Versículo 2 do capítulo 2. E quando ele falou comigo, oh meu Deus, pastor Júnior, isso aqui é muito forte. Quando ele falou comigo, eu me pus de pé. Aí eu pude profetizar sobre a nação de Israel. Deus lhe deu autorização para usar não somente o nome de Deus, mas para poder verbalizar uma palavra de boas novas. Pastor Marcos, eu não tenho dom de profecia. Não precisa ter. Você já é um profeta de Deus. O que sai da sua boca é para poder germinar sementes. O que sai da sua boca é para produzir colheita. O que sai da sua boca é para produzir milagres. Para finalizar, fecha os teus olhos e joga a tua mão para o céu.